Oi, gente! Boa tarde! Sou eu, Carol Rocha, consultora de beleza e diretora da Mary Kay. E estamos iniciando mais uma tarde de domingo fantástica, que é o nosso Assuntos, Amigos, Assuntos e Letícia. Seja bem-vinda, Cláudia! Eu já vou chamar a nossa convidada. E aí, quem está entrando agora na nossa live, faz um favor para mim. Tá vendo esse aviãozinho que tá aí embaixo? Clica nele e manda para sua lista de contatos dentro do Instagram. Convidem as pessoas para assistir essa live, porque olha, vai ser uma live incrível com a Letícia, uma empresária e empreendedora que tá no ramo dos negócios aí já tem um bom tempo. E é isso, assim. A gente vai fazer esse momento incrível. E tem sido um projeto muito interessante. Eu espero que esse projeto tenha ajudado muita gente. Não só quem está assistindo, mas também quem está participando, né? O convidado. Que é para justamente a gente fazer essa troca de informações, essa troca de seguidores, né? De vocês conhecerem outras pessoas daqui de Brasília que fazem serviço de qualidade, né? Serviço excelente. E a Letícia é uma menina incrível. Eu digo menina porque, gente, ela tem cara de menina. Vocês já vão estar vendo ela. Olha aí, ela entrou. Débora. Isso mesmo. Gente, aproveita. Pega o aviãozinho quem chegou agora. Tá vendo aí a setinha, um aviãozinho? Manda esse, clica nele que você vai abrir sua lista de contatos. Chama as pessoas para assistir essa live, porque essa live vai ser incrível. Peraí que eu vou chamar minha convidada. Olha aí, Xaxá! Uma grande amiga nossa que fez essa ponte maravilhosa entre eu e Letícia. Xaxá, gratidão, viu? Muito obrigada. Ó, vou entrar com a nossa convidada. Aqui, ó, Letícia tá entrando. Ó, Lelis Alves também tá aqui com a gente. Uau! Oi, Carol. Seja bem-vinda, minha maravilhosa! Obrigada. Seja muito bem-vinda à nossa live. Eliette tá entrando, muita gente, nossa! E aí, deixa eu só baixar um pouquinho aqui o som do meu computador. Eu vi que a Charlene entrou, temos que mandar um agradecimento a ela, né? Sim, um pouquinho Um antes de você, beijo mais que mas especial. vamos fazer de novo, por favor. Um beijo Faça mais que especial para a Charlene. Ela que intermediou esse encontro, né? Apesar, eu já conheço a Charlene há mais de 15 anos. Você também compartilhou comigo que também já tem uma amizade aí de longa data com ela, né? sim. Mas só agora nos conhecemos. Acredito que nada é por acaso. E muito obrigada, Charlene. Nós que somos sagitarianas do mesmo dia, eu e ela. Verdade, verdade. E olha que interessante, né? Eu, com esse projeto, Amigos Assuntos e Convidado, é um projeto que eu digo que foi, assim, um grande presente de Deus, do universo, né? E com essa busca, né, de pessoas próximas, né, para a gente fazer essas palestras, esse bate-papo, eu perguntei um dia para a Charlene, nossa, comentei com ela, eu preciso achar uma pessoa que trabalhe com empreendedorismo, mas que não seja do ramo de Mary Kay, que Uhum. traga uma visão sistêmica, uma visão externa, né? E aí ela falou, eu tenho uma amiga que faz isso. Olha aí o Instagram dela. E aí, olha o Instagram seu, né? De Letícia Bastos. E aí eu falei, eu quero essa menina. Eu quero bater um papo com ela, quero conhecê-la. E brevemente, né? Se Deus quiser, a gente Sim, vai se conhecer pessoalmente. Porque nessa questão da pandemia, a gente só tem se conhecido virtualmente, né, Letícia? sim, verdade. Mas vai passar, isso tudo vai passar, a gente vai se encontrar e vai dar tudo certo. Com certeza. E olha, gente, eu quero que a Letícia se apresente um pouco para nós. Eu falei um pouquinho dela,
Ela é uma gestora de negócios desde 2006, né, Letícia? Isso. E ela trabalha ela é CEO de duas empresas, da Multiplac, né? Isso mesmo? Multiply. Multiply, desculpa, Multiply e da Bits, né? Que eu marquei o Instagram dela aqui nos meus stories e tal. E a gente bateu um papo por telefone, ela estava em São Paulo, estava viajando, e foi incrível. Eu fiquei assim, eu falei, gente, 1 hora para essa live vai ser pouco, vai ser muito pouco. E por favor, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, coloquem com os comentários, as perguntas estão abertas, vocês podem entrar, fazerem as perguntas de vocês. E claro, se você tem uma amiga, se você tem um amigo que está pensando em empreender, pega esse aviãozinho que está aí embaixo, essa setinha do aviãozinho, clica nela, envia essa live para a sua lista de contatos do Instagram, para eles participarem dessa live, porque vai ser incrível essa conversa com Letícia. Então, Letícia, por favor, se apresente para todo mundo. Bem, me chamo Letícia Bastos, sou aqui de Brasília. Eu costumo falar que eu sou brasiliense da gema, porque eu sou filha de pais cariocas. Minha família inteira é de lá, mas Coloca. eu já nasci aqui. Trabalho com consultoria empresarial. Trabalho nessa área tenho já uma carreira, né, empreendedora desde 2006. Já trabalhei com vários modelos de negócio, desde vendas informais, já trabalhei com marketing multinível. Atualmente trabalho com franquia e tenho um negócio próprio. E eu descobri que eu tinha uma paixão por ajudar as pessoas e aí por isso que eu acabei traçando uma carreira aí voltada para a área de consultoria, né? Porque dentro da consultoria esse é o meu papel, é sempre fazer com que a pessoa que quer empreender ou que já está empreendendo, que já tem o seu negócio, é fazer com que ela saia de uma posição para uma outra posição melhor, né? E por meio disso eu desenvolvi programas de consultoria voltados para a área de gestão. Então, quando as empresas precisam solucionar algum problema em algum departamento específico, eu ajudo a identificar qual é o problema, a desenvolver um processo para atender aquela necessidade, dentro, seja, por exemplo, da área comercial, da área de recursos humanos, da área operacional. Então, desenvolvo, né, essa gestão. Também tem um programa de consultoria para aquelas empresas que querem expandir por meio do sistema de franchising. Então, eu faço toda a formatação da empresa para que a empresa possa abrir unidades de franquia, possa vender franquias. É muito bacana esse projeto quando a gente fala de expansão, né? E também tenho uma linha de consultoria voltada para as licitações. Então, as empresas que querem, que buscam um novo mercado, e é um mercado excelente, que tem demanda constante, haja com crise ou sem crise, sempre tem licitação. Porque todo serviço que o governo executa, que ele precisa, ele contrata, né? Então, é um mercado que tem demanda constante. Então, essa também é uma outra linha de consultoria para estruturar as empresas que querem participar de licitações. Olha só, meu Deus, quanta coisa maravilhosa. E como é que é essa? Eu queria que você, agora que você se apresentou, né? A gente sabe que você tem uma carreira, né? Você, como mesmo a gente estava conversando, graças a Deus, eu e você, nós somos os cases de sucesso, né? Sim. Mais ainda, a nossa expansão, porque você já tem um tempo, tem uma trajetória de 2006 para cá, poxa, é muito tempo. É muito tempo trabalhando no mundo dos negócios, que é um mundo muito masculino até então, né? Sim. Não sei como é que tá isso, como é que está crescendo essa questão do empreendedorismo feminino? Então, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, essa terminologia empreendedorismo feminino, ela surgiu para denominar um movimento na qual aumentou muito o número de empresas que estavam sendo criadas e geridas por mulheres, tá? Isso aconteceu muito nos últimos anos, devido a diversos fatores, principalmente pelo fato da mulher acabar muitas vezes se tornando a principal fonte de renda, né? Do sistema das famílias. Então, isso fez com que a mulher precisasse buscar uma renda,
e por isso muitos negócios hoje no Brasil você pode dizer que mais de 34% dos negócios possuem nos cargos líderes ou são mesmo, foram fundados por mulheres. Isso é uma representação muito grande, né? Quando a gente fala no escopo total do empreendedorismo. Mas apesar desse termo ser criado para denominar esse movimento, essa expansão na quantidade de mulheres que passaram a criar e a gerir negócios, alguns conceitos sobre empreendedorismo são universais, seja para homem ou seja para mulher. Né? E isso, por exemplo, quando a gente fala sobre o que motiva uma pessoa a empreender, seja homem ou seja mulher, né? Vamos só entender isso. Geralmente as pessoas vão querer empreender movidas por três fatores. Ou por necessidade, que é quando, por exemplo, a pessoa precisa de fazer uma renda extra emergencial ali de urgência para poder sobreviver. Esse é um dos fatores que faz com que as pessoas queiram empreender. O segundo fator vai ser por oportunidade. Então, quando a pessoa ela enxerga uma demanda de mercado e ela enxerga uma forma de oferecer uma solução para um problema, para aquele problema do mercado, tá? Esse é um outro motivo pelo qual as pessoas empreendem. E, por último, que é uma visão mais recente, muitas pessoas têm enxergado o empreendedorismo como uma fonte de investimento. Assim como as pessoas investem em ações, em tesouro direto, em títulos públicos, bem, o empreendedorismo também tem sido visto como uma fonte de investimento. Quando, por exemplo, a pessoa compra uma franquia, né? Então, ela investe um capital ali dentro de uma franquia para que a partir dali da operação das franquias ela tenha um retorno sobre o capital investido. Então, apesar dessa separação entre empreendedorismo masculino e empreendedorismo feminino, na qual essa nomenclatura surgiu para definir esse movimento, né, que veio aí encabeçado pelas mulheres, os motivos pelos quais as pessoas vão empreender vão ser os mesmos. E existem aí inúmeras formas de empreender. Engraçado, porque assim, a mulher ela procura muito essa questão. A mulher, eu digo que ela é muito, muito, muito multifuncional, né? A gente dentro de casa faz 20 coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E essa questão da procura da renda extra que você estava falando, eu vou empreender ali rapidamente durante aquele tempo, 1 ano, 2 anos, para poder pagar um curso, para poder fazer alguma coisa nesse sentido, que é para você gerar uma renda extra com uma finalidade X ou não, né? Ou mesmo para poder entrar uma renda extra dentro de casa. Muitas vezes eu já vi casos, né? Porque como eu já sou 10 anos diretora da Mary Kay, eu já tive casos dentro da Mary Kay, dentro da minha unidade, como minhas consultoras, de mulheres que entraram para consumir com desconto, ou que entraram para poder pagar um curso durante ali um tempo e acabaram virando empreendedoras. Sim. Acabaram, eu digo, virando empreendedoras, assim, de fato ficando no negócio, não só por aquele tempo, mas às vezes por uma vida inteira. Né? É interessante isso, porque às vezes um caminho nos leva a outros, né? Sim. Né? E essa questão do empreendedorismo. História na Mary Kay. A minha história na Mary Kay, eu entrei para poder fazer uma renda extra. Eu entrei para fazer uma renda extra, né? Eu trabalhava como fonoaudióloga, né? Então, eu tinha clínica lá na Asa Sul, né? Para quem é daqui de Brasília sabe. Eu tinha clínica na Asa Sul e me vi numa situação um pouco complicada de ficar tantas horas no consultório como eu ficava, porque eu tive uma filha nessa época, então a minha filha tinha só 1 aninho, e eu fiquei num momento muito complicado, porque assim, ou eu ia deixar ela na creche o dia inteiro, ou ia ter uma babá para ficar cuidando o dia inteiro, né, e ficar horas. Na realidade, antes de ter a Laura, antes de eu engravidar, eu trabalhava no consultório de 8 da manhã até 9 e 8 da noite, de 9 e 8 da noite. Então, eu tinha 12, 10 horas seguidas de trabalho.
e tinha intervalos ali entre o almoço e tudo, então era assim, uma vida muito conturbada, uma vida de muito trabalho. E quando você tem filho, vai ter que puxar um freio de mão nisso, né? Porque afinal de contas você não vai arranjar uma empregada que vai te trabalhar 12 horas contigo, ou uma creche que vai ficar 12 horas, né? Então eu tive que dar uma puxada no freio de mão, mas as contas não puxam o freio de mão. E aí foi a minha necessidade de ganhar uma grana extra. Foi quando eu entrei na Mary Kay para poder vender alguns cosméticos, né? Na época, gente, que eu entrei na Mary Kay, eu não sabia nem passar batom direito, eu não sabia. Então, assim, e agora, então, eu me vendo nessa questão de empreender via online, né? Que o marketing digital agora é uma realidade na nossa vida. Então, assim, eu olho para trás, para minha trajetória e vejo, gente, é muita virada de chave, né? Muitos momentos de superação, de hora em hora, assim, né? Obrigada, meu amor, obrigada, Jaque. E assim, ela, sabe? Então, aquelas momentos da sua vida que você tem que reinventar. E vai lá e faz. É isso mesmo, Cássia. Às vezes a gente tem que meter a cara mesmo, né? De ir lá e fazer. E E você aí, acha que isso é empreendedorismo? Me fala aí, vai. então, porque se você parar para pensar assim, ok, mas por que que recentemente houve esse aumento no, por que que foi tão expressivo essa questão desse aumento das mulheres encabeçarem os negócios a ponto, né, da gente hoje estar conversando aqui sobre empreendedorismo feminino? Porque as mulheres, elas naturalmente têm sim uma menor predisposição a empreender. Por quê? Porque as mulheres, Jura? sim, mas é uma coisa da natureza humana. Porque você mesmo acabou de falar aí no Meu teu, discurso. no seu discurso que você em determinado momento você viu que você precisava de uma renda extra, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar da minha filha. Então, assim, a mulher naturalmente ela tem dois fatores que influenciam ela a ter menos ímpeto na hora de empreender, que é a questão da autoconfiança e a questão de assumir riscos, principalmente quando tem filhos. Então, devido a esses dois fatores, e quando você fala em empreender, você tem que assumir riscos. Você vai assumir Verdade. riscos de um jeito ou de outro. Claro que existem riscos menores e riscos maiores. Isso se a gente colocar as formas de empreender, como eu falei, por exemplo, a gente tem 5 tipos de formas de empreender. A gente tem o trabalho informal, que é, por exemplo, esse exemplo de pessoas que querem ali, num curto período de tempo, gerar uma renda extra com um objetivo específico. A gente tem as vendas diretas, então, pessoas que são representantes de alguma marca, que fazem a venda. Por exemplo, as Mary pessoas Kay que. é essa, viu? Sim, 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 Os diretas. sim. Então, as pessoas que vêm, por exemplo, Mary Kay, as representantes da Avon, da Natura, todas essas são vendas diretas. É aquilo, Sim. ou se você mesmo compra peças para revender, isso é uma forma de empreender dentro do mercado de vendas diretas. A gente tem o marketing multinível, tais como Polishop, Renaudet, todos esses estão no segmento de marketing multinível. A gente tem as franquias, que aí são já negócios um pouco mais estruturados, e a gente tem os negócios próprios. Então, o que faz com que exista uma hierarquia entre essas formas de empreender são dois fatores: o risco e a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. São fatores diretamente proporcionais. Então, Jura? juro. Então, quando você trabalha com o trabalho informal, claro que o seu risco vai ser baixíssimo, mas a sua rentabilidade também vai ser menor. E aí, conforme você vai conhecendo e estruturando o teu negócio, e isso que você falou, por exemplo, existem muitas mulheres que entraram na Mary Kay para fazer uma renda extra, muitas vezes entendendo que aquilo fosse um negócio informal, mas que aquilo foi se estruturando na vida delas a ponto de se tornar o negócio dela, né? Então, um negócio ele pode sim começar como um negócio informal e chegar a ser um negócio próprio. Tenho certeza que a dona da Mary Kay hoje mundial, ela passou por esse processo, entendeu? Sim. Mas também ele não precisa necessariamente ser hierárquico. Uma pessoa pode a qualquer momento decidir empreender em qualquer um dos tipos de negócio, tá?
E hoje em dia a gente vê uma múltipla, digamos assim, uma pessoa, às vezes ela tem três, quatro empreendimentos. É. O que a gente não via isso no passado, né? Não, não via. Geralmente a pessoa tinha um meio de negócio só. E Só. ali ela Mas hoje ficava, você tem passava possibilidade. aquilo de família para família, né? De Sim, gerações em gerações. E hoje em dia a gente vê os empresários com múltiplos empreendimentos, né? sim. Empreendimento digital, e às vezes o mesmo empreendimento ele coloca em vários tipos de plataforma, coloca no digital, coloca no meio físico, coloca, nem sei, o que tem mais aí nesse Porque mundo. você atende a públicos distintos, né? Você atende a públicos diferentes, né? E isso é natural. E aí vem outra coisa também, que é a questão do que você se identifica. Outro dado importante que existe é que dentro do empreendedorismo feminino, a maioria dos negócios encabeçados por mulheres estão relacionados à área de moda, alimentação e beleza. Mas por quê? Também é algo natural, não é muito mais próximo das mulheres esses mercados, né? Essa área de atuação. Mas acaba que, por exemplo, vamos pegar aí um mercado, um nicho que é bem, bem, bem feminino. Estúdio de depilação. É um serviço que primordialmente é voltado para o público feminino. Só que existem hoje, desenvolvidos por mulheres, centros de depilação voltado para o público masculino. Porque a pessoa Olha, enxergou aí um nicho de mercado. que E é legal. exatamente o que você está falando. Que legal. E existem hoje empresas que seriam do ramo masculino, digamos assim, né? Que seriam mais dominados pelos homens e que agora as mulheres estão empreendendo neles? Existem sim. Recentemente eu fiz um estudo para um cliente, foi no segundo semestre do ano passado. E encontrei uma empresa lá em São Paulo, se eu não me engano, chama. Ai, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas eu vou pesquisar e te passo para a gente depois informar para o pessoal. Mas é uma empresa de reformas que ela é gerenciada e operacionalizada por mulheres voltada para o público feminino. Então, é uma empresa de reformas que quem vai na tua casa fazer o teu orçamento é uma mulher, a mulher que vai fazer o serviço, então quem vai pintar a parede, quem vai trocar o piso, quem vai consertar o encanamento, quem vai arrumar o telhado é uma mulher, tá? E o serviço é prestado exclusivamente para mulheres. Que legal, gente! Que maravilhoso! Eu acho que dá até uma confiabilidade, né? De, por exemplo, eu sou uma mulher que moro sozinha, eu e minha filha, que é menina. Então, para mim, é um pouco desafiador, de repente, eu fazer uma reforma no meu apartamento que eu vou ter um monte de pedreiro homem dentro da minha casa, Sim, né? Então, para mim, por exemplo, eu jamais sairia à tarde com o pedreiro aqui, deixando a minha filha sozinha, claro. por questões, né, que a gente nem vai entrar nesse mérito, mas eu não deixaria. Eu acho que muitas mães também não deixariam. E não é nem por questão de preconceito, gente, eu acho que é questão de, enfim, de várias coisas. Mas é muito interessante isso, porque se eu sei que são mulheres, né, isso já dá uma, não sei, eu acho que já dá um conforto, que é igual a história do Uber para mulher, né, que são mulheres Sim, de, né, e tem o Uber, né. Eu não sei se aqui em Brasília está funcionando isso, está funcionando? Eu quase não pego Uber. E agora não. então, Aqui não funciona o aplicativo exclusivamente para mulheres, né? Mas tem em algumas cidades tem um aplicativo que ele é desse mesmo contexto dessa empresa de reformas que eu falei. É um aplicativo só para mulheres, né? Mas aqui em Brasília tem muito Uber mulher. Eu já peguei algumas viagens. eu também já peguei algumas viagens com Uber Mulher, né? Mas eu também não. Eu achava que aqui em Brasília ia instalar um que tem em São Paulo, que é o Drives Woman, né? Woman É, Drives, eu uma coisa esqueci o assim. nome. Que é alguma coisa nesse sentido. Mas aqui não chegou a vingar, né?
sim. Aí é que tá, e as mulheres vão mais pro lado da alimentação, da moda, da maquiagem, que de repente empreender para um Uber aí da vida, né? Sim. E aí, o que que entra também? Muitas das coisas que eram vistas, hoje a gente já não enxerga mais desse jeito, mas muitas das nossas fragilidades como mulheres, hoje, no mundo dos negócios, e muitas vezes até, por exemplo, dentro dessa empresa de obras feitas especificamente por mulheres, as nossas fragilidades tornam-se diferenciais. Porque, por exemplo, se você parar para pensar no detalhe de uma mulher assentando um revestimento, poxa, quantas vezes a gente já viu aí um piso de revestimento que foi feito por um cara, onde você vê uma diferença grosseira entre o rejunte de um piso e outro. Então, assim, a mulher ela tem muito mais delicadeza para fazer é, esse mesmo tipo de serviço, né? Então, Uhum. isso se torna um diferencial. Né? Pintura, que é um negócio infernal na casa da gente, que faz poeira para todos os lados. Então, acredito que, sendo mulher, eu acho que é mais confortável, né? Fazer essas pinturas, né? De não sujar os móveis todos. Eu lembro de uma vez que a gente mandou pintar um apartamento e a gente dentro do apartamento, óbvio, né? Não tinha como sair. Menina, depois que o cara terminou de pintar um apartamento, a gente tinha uns móveis escuros. Lembra que naquela época a gente usava mogno? Muita madeira escura nos Sim. apartamentos. Hoje em dia não usa tanto. Mas menina, os móveis todos, era tudo cheio de pintinha branca. E aquilo que a Tudo. gente olha de longe você não vê, né? Mas quando você chega perto, Exatamente, porque de longe tu acha que nem tá, mas eu sei lá que diacho que esse homem fez, que ele sujou. O chão, então a gente tinha o chão, a poeira e ainda a tinta nos móveis. Então, assim, foi um caos. Mas eu acredito que com isso, com mulher, seja, claro, óbvio, né? Deve ter toda uma, como você falou, uma sensibilidade que nós temos que é encantadora. E eu, assim, é tão interessante a gente estar falando dessa sensibilidade feminina. E você está me lembrando de momentos que eu já fui atender Mary Kay, que eu já fui fazer trabalho, porque eu sou diretora da Mary Kay há 10 anos, mas eu tenho as minhas clientes até hoje e eu as atendo. Eu vou até a residência delas, faço todo o meu trabalho de consultoria de imagem. E muitas das vezes que eu fui fazer consultoria de imagem, quantas vezes o meu botão da intuição ele foi ligado para poder fazer um trabalho ali, às vezes, até de psicóloga, até sim, de melhorar a autoestima, de deixar aquela mulher se sentindo mais empoderada, né? Porque a maquiagem, ela também traz um pouco disso, né? O batom, principalmente. Ele traz essa coisa, né, da beleza, do poder. E foi muito interessante. Talvez um homem estivesse no meu lugar, talvez não teria percebido. O que muitas vezes acontece, o marido nem observa que a mulher não está feliz, né? Que está triste naquele dia. Às vezes ele está trabalhando, está fazendo mil coisas, não prestou atenção. E às vezes a gente, como consultora, chega num lugar desse e o nosso feeling, né, feminino, ele traz muito isso, essa percepção cuidadosa da gente ver que a pessoa não está bem, ou que a pessoa está com medo, ou que a pessoa está se sentindo insegura, né? Então eu acho que isso também deve ser muito interessante, né? No sim. empreendedorismo feminino. E é essa questão, a gestão feita por mulheres, mais uma vez, as nossas fragilidades, porque isso pode ser, em algum momento, pode ser enxergado como uma fragilidade, a questão da sua sensibilidade, né? Então, isso já foi visto dessa forma. Mas muitas vezes, isso, na hora de fazer ali a gestão da empresa, se torna um diferencial. A mulher, ela sabe ouvir mais, né? Então, ela consegue realmente parar para ouvir e entender o que de fato está acontecendo, o fato de sermos multitarefas, então a gente consegue fazer a gestão de várias demandas ao mesmo tempo. Isso quando você está falando sobre a gestão de negócio, sobre a gestão de uma empresa, isso é muito importante, porque a empresa ela funciona como um sistema. Então, uma mudança em um departamento vai ter um impacto direto em todos os outros departamentos.
Isso é uma outra coisa também. A mulher ela tem uma visão sistêmica muito melhor do que o homem. O homem ele tem uma visão mais focal, sabe? Mais focada em um ponto. Eu lembro que um tempo atrás eu até li um estudo que falou sobre exatamente isso, que o homem ele tem uma visão, mesmo visão fisicamente falando, muito boa para dirigir à noite, porque ele tem a visão focal. Então ele consegue com a estrada escura, onde você tem que focar, né? Bem ao que está na frente, o homem tem uma maior habilidade para dirigir à noite. E a mulher, como ela tem uma visão periférica mais desenvolvida, ela tem uma habilidade maior para dirigir durante o dia, onde você precisa ter uma maior visibilidade, né, sobre as questões. E isso, quando você fala de gestão de negócios, isso também é aplicado dessa forma. A mulher ela consegue ter uma visão sistêmica, uma visão periférica do impacto que uma mudança vai ter. E isso em questão de segundos. E o homem, em algumas situações, ele vai ser mais detalhista, ele vai se aprofundar mais em um determinado assunto, né? Isso é algumas das diferenças aí entre a gestão feminina e a gestão masculina. Mas, ao mesmo tempo, em alguns aspectos, assim, de uma maneira geral, pensando que no Brasil a gente ainda está, se comparar aí com países bem desenvolvidos, a gente ainda está engatinhando nessa questão do empreendedorismo, porque ainda não temos tanto incentivo de uma maneira geral para esse quesito. Então, eu acho que é importante a gente se unir quando a gente fala do empreendedorismo, aonde homens devem desenvolver as habilidades que naturalmente as mulheres têm e as mulheres devem aprender e desenvolver as habilidades que naturalmente os homens têm. Isso pensando em fomentar o empreendedorismo de uma maneira geral. Mas sim, as mulheres possuem características, possuem forças que fazem com que ela tenha assim destaque quando você fala em empreendedorismo. Que interessante, que maravilhoso. E essa questão do empreender, como é que assim, vamos supor que aqui, né, nessa nossa live, a gente Uhum. possa ter, eu acredito que a gente possa ter pessoas que estão pensando em empreender. Como que ela poderia começar? Como é que seria esse start? Você pode falar? Claro. Olha, a melhor definição que eu tenho sobre empreender é quando você vai transformar uma ideia em uma oportunidade. Então, você tem uma ideia e você vai transformar essa ideia em uma oportunidade de mercado. Só que para você fazer esse processo, você tem que pelo menos ter três habilidades. Se você não tem, são habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, começa por aí. Todo mundo pode empreender. Mesmo se você não tenha, você pode desenvolver essas habilidades. Quais são? A primeira é você identificar uma necessidade do mercado. Por quê? Já foi-se o tempo onde era assim: ah, eu criei essa lapiseira. Essa lapiseira é linda. Eu vou divulgar no mercado porque as pessoas vão comprar. Porque eu vou falar porque essa lapiseira é dourada, porque essa lapiseira ela é brilhosa. E eu agregava valor ao meu produto para fazer com que as pessoas comprassem. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em Não? dia, não. Hoje em dia, as pessoas. Você tem que enxergar. A lapiseira pode ser linda, maravilhosa, mas se ela não tiver uma funcionalidade, as pessoas não vão comprar. Se ela não existir para atender alguma demanda do mercado, as pessoas não vão comprar. Então ela tem que realmente, olha, não, essa lapiseira, ela tem uma função anatômica, então ela não vai machucar o seu dedo na hora que você estiver escrevendo. O grafite dela é feito de uma maneira sustentável, então você vai estar contribuindo a não poluir o planeta. Então, uma série de coisas, uma série de valores que estão atribuídos à lapiseira, mas que atendem a uma demanda do mercado. Por quê? Porque as pessoas hoje se preocupam com a sustentabilidade. As pessoas hoje buscam maior conforto na hora do seu trabalho, principalmente porque as pessoas hoje estão trabalhando cada vez mais. Então, você tem que enxergar a demanda do mercado e enxergar uma oportunidade ali, tá? Então, essa é uma das habilidades que para você empreender você precisa ter.
A segunda é você ter competência, né? Você ter capacidade técnica para entregar valor para as pessoas. Se você trabalha com produtos, então você tem que ter capacidade técnica para gerir uma indústria, para gerir uma fábrica, para administrar ali os recursos para produzir essa lapiseira. Então, essa é a segunda habilidade. E a terceira habilidade, que muitas pessoas às vezes não sabem que tem, e vai muito essa questão, vai lá e faz. Que é você ter resistência e saber aceitar a rejeição e superar obstáculos. E aí, o momento onde essas três competências, essas três habilidades se encontram, é nesse momento que, bum, surge o empreendedor. Então, Porque pode falar. a gente tem uma ideia, eu vou falar a minha ideia leiga, porque eu acredito que não sou só eu nesse mundo, né? E a gente está aqui justamente para esclarecer, para ensinar, para aprender, e eu também, tá? Eu incluo exatamente nesse grupo. Eu tinha uma ideia de que empreendedorismo era só quando existia algo inovador. Não, não necessariamente. Então, ou seja, eu posso começar a empreender qualquer coisa, no bom sentido, desde que vá para essas habilidades. Sim, sim, sim. Desde que você. E então, a gente tem que ter mais resistência do que em qualquer outro lugar do planeta, né? Sim. Mas quando você junta essas três habilidades, aí não tem nada que te faça parar. E claro, tudo com um pouco de planejamento. Também já foi isso o tempo onde você tinha que fazer todo um plano de negócios, fazer todo um planejamento para colocar a sua ideia em prática. Hoje em dia não dá mais para ser assim, porque as coisas acontecem muito rápido. Então, hoje em dia, a gente fala que você tem que ter o mínimo necessário para fazer o seu negócio acontecer. Tem até, eu vi outro dia, um cara que ele falou, hoje eu vou empreender. E em um dia ele comprou os ingredientes, fez os hambúrgueres, e se eu não me engano, ele vendeu, tipo assim, no dia ele vendeu 100 hambúrgueres da própria casa dele. Então, assim, é o mínimo viável, o mínimo produto viável para fazer ele acontecer. Porque senão as coisas te engolem. E não dá para ser assim. Então, você tem uma ideia, planeja, foca nisso, vê, ok, eu tenho uma ideia. As pessoas realmente têm buscado por isso? Isso vai atender a uma necessidade do mercado? Vai, então tá, então eu vou fazer rodar. Fiz rodar, o que eu posso melhorar? E aí, o que eu costumo dizer é que assim, é você trocar a roda com o carro andando. E aí, ali fazendo a melhoria dos processos, tá? A Google, ela tem uma metodologia para desenvolver e implantar as suas inovações, que é um projeto de 5 dias. Então, em 5 dias, eles fazem o planejamento, eles elaboram o protótipo, eles aprovam protótipos, eles colocam no mercado e eles pegam o feedback. Que legal, cara. Que legal. Mas isso você está falando do Google é como se fosse. Ó, o delegado Eduardo, que é um grande querido, gente. Dudu, prazerzaço você estar aqui comigo nessa live, viu? Flávio também é um professor e empreendedor, um cara inteligentíssimo, também está aqui com a nossa live. Ó, o método Sprint, que ele está falando, esse do Google. É E exatamente. Cássio também é um cara que está iniciando nesse processo de empreender aí, que também está sempre aqui com a gente nas lives. E são três pessoas maravilhosas. Então, eu já vou avisar, vou fazer aqui de novo. Pega esse aviãozinho que está embaixo, porque agora a gente tem ainda mais alguns minutinhos da nossa live. Você acredita? Olha só, pega esse aviãozinho, dispara aí para os seus contatos para poder assistir o finalzinho da nossa live.
porque faltam, sabe quantos minutos para a gente terminar a nossa live? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! A gente falta 20 minutos para terminar a nossa live. Ai, passa muito rápido. Muito rápido! Você não tem noção como é que a nossa conversa vai fluindo aqui nessa live. Olha só, aqui o Flávio PFF, falou a respeito da inovação. Uma coisa muito bacana também sobre a inovação é que, por exemplo, muitas pessoas acham que eu preciso inovar, então eu preciso colocar uma inteligência artificial vinculada a um aplicativo, e muitas vezes não. Você mudar a embalagem, você colocar uma embalagem que seja mais funcional, isso é uma inovação. Você atualizar as cores da tua logomarca, isso é uma inovação. Só Então, que ou seja, esse conceito de inovação hoje, ele já então vem mudando. Porque a gente acha, no meu lado leigo, eu acho que inovação tem que ser algo novo, que ninguém nunca viu. Você entende? entendo, entendo. E Então ela não é sempre, muito isso. ela sempre veio, né, com essa conotação, principalmente muito vinculada à tecnologia, né? Verdade, verdade. E não é isso, então, inovação. Inovação é você fazer algo novo, que não necessariamente seja o que ninguém nunca viu. Pode ser, como você falou, uma nova embalagem, uma nova cara para aquele produto e tal, né? Sim, exatamente. Outra coisa também muito interessante desse mundo dos negócios é que as pessoas ainda tem muitos empresários que têm medo dos concorrentes. Ah, não, eu não quero nenhum concorrente comigo. Eu quero o mercado todo só para mim. Primeiro, é inviável, porque nenhuma empresa consegue atender a demanda de todo o mercado. E segundo, a concorrência é o que faz com que a gente cresça e com que a gente queira aprimorar o nosso serviço. E existem técnicas e ferramentas que a gente pode usar os nossos concorrentes a nosso favor. Tem uma técnica de gestão chamada benchmarking, que é o quê? Você conhecer o teu concorrente, você ver o que ele está fazendo e que está dando certo e que os clientes do mesmo mercado, né, em comum, e que os clientes estão gostando, estão achando interessantes, e você vai pegar aquilo que ele está desenvolvendo no negócio dele e trazer para o teu negócio como uma inovação para o teu mercado. Então, isso é o benchmarking. É você pegar as melhores práticas dos seus concorrentes e colocar dentro da tua empresa. Olha que interessantíssimo. Gente, eu estou aprendendo muito. Vocês estão aprendendo muito? Coloca aí nos comentários, coloquem as dúvidas de vocês, por favor. Aproveitem a Letícia. A Letícia, ela trabalha com consultoria de gestão de negócios, tá? Então, ela tá apta para poder responder para a gente assim, aqui, né? A questões da gestão de negócio. E queria que você falasse um pouquinho para mim como é que está essa questão em tempos de pandemia? Tem muita gente empreendendo, abrindo novos negócios? Você sentiu uma mudança no mercado nesses meses para cá? O que você percebeu? Olha, a pandemia, ela, sem sombra de dúvidas, foi um impacto muito grande em qualquer negócio, até o negócio mais bem estruturado. Aí, com certeza, foi afetada, né, por essas mudanças. E só que esse período de pandemia, eu enxergo ele dividido em 3 etapas, tá? A primeira etapa é a etapa de resposta, onde, bum, explodiu a questão da pandemia, do isolamento, fechamento das empresas, lockdown, cada estado, né, com um contexto específico. E o primeiro estágio é resposta. Como que como que a empresa vai responder a esse novo cenário? E aí tiveram empresas que realmente optaram por encerrar as atividades, mas o que eu mais vi realmente foi empresas adequando e reestruturando a tua operação para funcionar dentro de um mercado online, ou para trabalhar com um sistema delivery que não atuava mais, passou a atender. Então, o que eu mais vi foi empresas realmente reorganizando o negócio para continuar o seu funcionamento, tá? Num segundo momento, a gente vai ter aí
o que é a reabertura do mercado e vai ser você voltar a atender os clientes presencialmente, a atender o mercado da forma tradicional. Só que aí tem uma questão, um ponto muito interessante, que é que todo esse processo da pandemia, ele vai ter um impacto muito grande na forma como as pessoas consomem. Só que esses impactos e enxergar um novo perfil de consumo, ele ainda não pode ser mapeado. Então, assim, a tua empresa funcionava direitinho para aquele público-alvo que você já conhecia. Só que, de repente, a forma como essas pessoas consomem mudou. E você não sabe como que elas vão consumir. Então, eu acho que esse vai ser o desafio dos empresários. Adequar a forma de atendimento, adequar as vendas para esse novo público. Tem uma pergunta aí de uma participante nossa aqui, que ela colocou se esse método do Google, ele é pago, esse programa Sprint. Não, tem um livro, acho que até o delegado Eduardo colocou, chama Método Sprint, é o nome do livro. Você compra o livro e você consegue ler e aplicar dentro da tua empresa. É muito bacana. E você consegue, assim, fazendo algumas adequações, né? Você consegue utilizar ele não só para treinar o lançamento de uma ideia, mas até mesmo para fazer a gestão dentro da tua empresa, mudanças, sabe, dentro da tua organização, dá para você fazer também com essa metodologia. Que massa, que ótimo. Olha, eu nem sabia, gente, que isso tinha. Eu não sabia realmente da existência disso. Eu ia te fazer uma pergunta agora. Ah, eu ia falar um negócio agora. Eu estava assistindo. Deixa eu lembrar. Eu estava assistindo uma videoaulas, porque agora a gente está tendo muitas questões de videoaulas gratuitas, né? Nas plataformas, de pessoas que já trabalham com marketing digital e estão dando conteúdo gratuito. E eu estava assistindo uma coisa muito interessante, ela falou de um negócio que isso mexeu muito comigo. Que ela falou que o dinheiro físico em si, ele não some, ele muda de comportamento. Exatamente. E isso foi uma coisa que ficou muito na minha mente, porque agora eu acredito que isso foi impactado também no meu negócio, tá? Porque eu quase não trabalhava digitalmente, eu trabalhava muito no campo, muito no físico, né? Essa questão de fazer vídeos sobre produto para poder enviar para cliente, gente, não fazia isso nunca na minha vida. Para mim, todos os meus vídeos ficam um cocô, entendeu? Ah, não fica Eu, não, eu já assisti pra caramba. eu Fica mandei para ela assim, Letícia, olha aí, pelo amor de Deus, que eu acabei de editar isso aqui e mandei. Então, eu tive que fazer isso. Eu tive que mudar o meu comportamento de vendas para poder eu continuar acompanhando o comportamento de compra dos meus clientes, né? Então eu tive que fazer uma inovação, então, né, no meu trabalho. exatamente, você inovou. Ah, que legal! E teve um resultado bacana, né? Sim, está tendo. Não vou dizer que tem ainda o resultado que eu esperava, porque a gente sempre, eu não sei, eu tenho uma tendência a ser um pouco mais perfeccionista comigo mesmo, né? Uhum. E a gente tem também, eu acho que é uma das coisas que eu acho que a maioria das pessoas que estão iniciando esse processo de empreendedorismo e que a gente está criando essa habilidade de resistência é a gente querer o resultado rápido. Porque às Uhum. vezes o resultado rápido ele não aparece, Às né? vezes é aquela história, né? O resultado ele vai vir. E aí, se o resultado ainda não veio do jeito que você quer, o que que você vai melhorar? E aí você vai aprimorando, mas o que você não pode fazer é parar. Mas vai melhorando, vai aprimorando, vai organizando até você chegar no resultado que você quer. Mas aí também tem uma coisa muito importante que é você saber onde você tá e para onde você quer ir. Porque não adianta você, não, eu tenho um objetivo. Ok, mas da onde eu tô partindo? Então isso daí é muito importante, é você saber onde você tá e aonde você quer chegar. Se você tem esses dois parâmetros,
Aí você vai conseguir traçar um caminho, mesmo que ele não esteja totalmente planejado, mas você vai conseguir executar um caminho para chegar ali ou não. E se você ainda não chegou ali, é porque ainda precisa melhorar alguma coisa, fazer algum ajuste. E isso é natural. E nenhum negócio nunca vai estar 100% redondo. Sabe? Os problemas, todas as empresas têm problemas. Todas as empresas têm dificuldades. Mas existem formas de resolver todos os problemas, todas as dificuldades. Isso sempre vai existir porque o negócio sempre vai rodando e vai crescendo. E nem todos os fatores estão sob o controle da organização. Por exemplo, essa questão da pandemia, ela não estava sob controle de nenhuma organização. Mas ok, o que as empresas vão fazer? De ninguém. Mas o que as empresas vão fazer, mesmo o menor do negócio, o que ela vai fazer para responder a essa demanda? Por exemplo, o que você fez. Você se adaptou, você inovou e vamos continuar fazendo as coisas rodando. Sim, olha, quem está perguntando aí se vai ficar salvo. Eu sempre deixo salvo no meu IGTV, tá? Porque a plataforma do Instagram, eles não permitem deixar salvo no IGTV. Então, no final da nossa live, eu vou deixar salva. E aí, a gente tem ainda 9 minutinhos para estar dentro dessa live. Muito rápido. Passa muito rápido, muito rápido. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta que aí vai muito mesmo do meu negócio, Mary Kay, né? Vendas diretas. O que você acha desse mercado empreendedor de vendas diretas? Eu sei que ele cresceu muito agora, né? Nessa questão da pandemia, houve um crescimento por vários motivos, mas aí eu queria até que você falasse um pouquinho. Sim. O mercado de vendas diretas, ele é um mercado, é uma venda quase que a gente até costuma, dentro da área comercial, a gente fala que é uma venda consultiva, né? Porque você vai vender um produto, mas é uma venda meio que personalizada para o cliente. Então, assim, existem alguns fatores que vão fazer com que o cliente queira realmente comprar de você. Primeiro é a confiança que ele tem em você. Então, quanto mais confiança você tiver das pessoas em você, mais fácil vai ser deles, da pessoa comprar um produto ou um serviço, né, que você está executando. Nesse contexto que a gente está hoje, de pandemia, de isolamento, e com essa mudança no comportamento das pessoas, essa venda consultiva, essa venda direta, eu enxergo que ela vai ter um aumento, porque as pessoas vão querer ter um contato maior com a pessoa que está vendendo aquele serviço para ela. Isso já porque vem já um mindset diferente aí, norteando os consumidores, que hoje eles querem consumir, principalmente de empresas ou de pessoas que têm um propósito. Então é aquela questão, eles não querem comprar de empresas que simplesmente, efetivamente valorizam o lucro, sabe? As pessoas hoje querem saber o que aquela pessoa, o que aquele produto está devolvendo para a sociedade, está devolvendo para as pessoas que estão envolvidas naquele processo de venda, sabe? Então, assim, se a pessoa souber que ela comprando de você, ela vai ajudar um trabalho que está sendo desenvolvido para, poxa, principalmente dentro da área de beleza, para ajudar a valorizar a autoestima das mulheres ou das pessoas, para fazer com que elas se sintam bem, para fazer com que elas se sintam melhores, para que elas possam conquistar os seus objetivos, realizar os seus sonhos, superar as suas dificuldades, isso traz um engajamento e um envolvimento muito maior dos clientes na hora de fazer a compra. Sim, a minha experiência com vendas diretas, eu tive clínica, né? Eu Uhum. fui gestora de clínica, né? Porque a clínica era minha e eu gestava ela em todos os sentidos. E claro que existia a questão de agregar valor e tudo, mas a Mary Kay, ela trouxe para mim um outro mundo, né? E o mundo do empreendedorismo feminino, né? Do empoderamento feminino, muito interessante. E as vendas diretas, ela está muito mais não só a comercializar o produto, mas comercializar o serviço. Porque não adianta nada, eu, por exemplo, eu vejo muito isso.
uma cliente minha comprar um gel de sobrancelha, mas ela não sabe usar, Sim. né? Então a gente vê essa mudança aí. Alguém fez alguma pergunta aqui? Vamos lá. Letícia, ah, tá, não, o delegado Eduardo, Dudu, você acha que a educação corporativa vai ser afetada positivamente? Acho que sim, porque as pessoas vão precisar desenvolver novas habilidades para trabalhar dentro desse novo contexto, tá? Acredito que as empresas também vão buscar desenvolver mais as pessoas para que elas possam entregar mais valor e mais resultado para os clientes. Acompanhando essa questão desse mindset que eu tô falando, né? Hoje as pessoas elas estão mais exigentes com os resultados que elas querem. Então elas querem um resultado maior e elas dão um valor maior para um resultado melhor, entendeu? E aí, isso junto todo com essa mudança da pandemia, vai fazer, e já tem alguns estudos sendo feitos nesse cenário, de que as pessoas vão passar a ter um critério maior na hora de escolher fazer uma compra, entendeu? Então elas vão buscar por algo com uma maior qualidade. E essa maior qualidade só vai efetivamente ser atingida se as pessoas que estão produzindo e entregando serviços ou produtos tiverem uma maior capacidade produtiva. E se elas estiverem Capacidade de atendendo mais venda. a exigência desse público, né, que mudou o seu comportamento de consumo, né? Deixa eu ver aqui, aí vem a questão da importância de criar conteúdo. O empreendedor não pode somente criar o produto, é a função dele aquecer o mercado e gerar valor para o público dele. Sim, me concordo com isso que o Cássio colocou aí, que a gente não precisa só falar, esse aqui é o produto para a sobrancelha, Sim, mas a gente tem que agregar o porquê que ele é bom, qual sim. que é a funcionalidade dele, né? O que que ele faz, por que que ele é diferente de outros, né? E a Mary Kay, ela trabalha muito com essa questão da inovação, que muitas vezes a inovação não é um lançamento de um produto, tá? Muitas vezes é realmente uma questão de mudança de embalagem, de mudança de fórmula, né? Melhoria de fórmula de produto, né? Na questão de cosmético. E tem sido, assim, muito interessante. Bom, faltam 3 minutos para a gente terminar a nossa live. Ai, gente, eu queria que você deixasse para a gente um recado, que você deixasse para a gente algo legal, para a gente se despedir dessa live. Quero agradecer o teu convite, foi um prazer te conhecer, foi um prazer participar dessa live. Fiquei aí desde o dia que a gente conversou até hoje pensando, e essa é uma preocupação que eu tenho muito, sabe, quando eu vou participar de algum bate-papo, de trazer realmente informação que tenha conteúdo, que tenha base para ajudar as pessoas. É, Meu trabalho é encorajar as pessoas a empreender. Outro dia eu falei, conversando com um cliente, eu falei para ele falou, ah, eu tô com 1000 problemas aqui na empresa. Eu falei, calma. Primeiro, que bom que você tem problemas na sua empresa, porque é sinal que a tua empresa está funcionando. Começa por aí. Segundo, saiba que cada um dos problemas da tua empresa tem uma resposta e a gente consegue desenvolver uma forma de resolver essas respostas. Exatamente isso. Então, assim, se você não tem o teu negócio, pensa direitinho, mas você tem vontade de empreender, poxa, siga o seu feeling, tá? Porque o empreendedor, ele tem esse feeling, então segue aí o teu feeling, pensa direitinho como que você pode empreender. Se precisar da minha ajuda, estou à disposição. Vou ter o maior prazer de colaborar com quem quiser empreender. Se você está com alguma dificuldade na tua empresa, saiba que ela tem uma resposta, ela tem um porquê do que aquilo está acontecendo e você pode sim resolver essa questão para ter um resultado melhor. E o mundo do empreendedorismo, ele é desafiador, você precisa de resiliência,
Mas uma frase que eu adoro é o seguinte: salário tem limite, lucro, 20 não. segundos! 18 segundos! Um beijo, gente. Muito obrigada. Gente, gratidão, Letícia. 10 segundos para a gente encerrar nossa live. 5, 4, 3,